digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Mateus 5, 25 e 26. Então isso é muito sério. Né? Isso é muito de Deus sobre as nossas vidas. De nós não entrar nessa prisão mais. De nós não se sentir preso. Não se sentir magoado. Né? Porque o próprio Jesus, na cruz do Calvário, Ele não nos deixou de nos amar. Em nenhum momento Ele negou ao Pai. E não nos deixou de nos amar. Olhou o céu, né? O engraçado e interessante de Jesus, que eu sempre falo que Ele é o cara, né? Jesus é o cara, né? Mesmo, Ele é o Senhor. Mesmo sendo morto, mesmo sendo traído, Ele estava ali pregando do amor dele. Mesmo na cruz Ele salvou um, né? Mesmo na cruz lá, pregado, Ele pregou do amor para uma vida. E muitas das vezes nós temos a oportunidade de pregar esse amor sobre a vida daquela pessoa que nós precisamos liberar o perdão. E nós não fazemos isso. O quarto tópico aqui. Seguindo o exemplo do divino. Como deve ser o perdão? A pessoa que tem que pedir perdão, o perdão ou merecê-lo para poder ser perdoada? Não. Devemos perdoar como Deus nos perdoou. Antes seja um para com os outros, benigno, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4:32. O texto bíblico diz que o nosso perdão é reconciliação horizontal. Deve seguir o exemplo quem Deus Jesus praticou para conosco. Então basta perguntar: fizemos por merecer o perdão de Deus? Não. Então o nosso ofensor também precisa fazer por merecer? Não. A pessoa que nos feriu, ela não precisa merecer o perdão. Ela só precisa que você libere o perdão sobre a vida dela. Amém. Amém? Em nome de Jesus. O quinto passo aqui: não há limites de vezes para perdoar. Não tem. Né? Igual o contexto de Pedro lá, ele estava esperando. Falou, não, quando chegar a sétima já foi. 6 já tá na contagem. A sétima perde a orelha. É assim mesmo. Né? Quando Jesus foi lá pego lá no Getsemane, a primeira coisa que ele tirou a espada lá e cortou a orelha do soldado. Então Pedro ali naquele exato momento ainda estava desligado daquilo que Jesus tinha para a vida dele. Então todas as armas forjadas contra a sua vida não prosperarão. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Mas nós temos que entender que a pedra que é lançada sobre a sua vida, você não deve devolvê-la. Amém. Guarda para você mesmo. Faça um degrau. Todas as pedras que me lançaram, eu tenho cada uma delas guardadinha. Aleluia. Amém. Vai cada uma se acumulando lá. E serve um degrau sobre as nossas vidas. Uma hora você vai precisar dessa pedra. Amém? Amém. Então, não há limites de vezes para você perdoar. Certa ocasião, o apóstolo Paulo quis dizer: sabe o limite de vezes que existe para perdoar alguém? E foi surpreendido pela resposta que Cristo lhe deu. Então Pedro, aproximando-se, perguntou: Jesus, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes. Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mateus 18, 21 e 22. O Senhor declarou que mesmo se alguém repetir sua ofensa contra mim por 490 vezes, ainda deve ser perdoado. Na verdade, os comentaristas bíblicos, em geral, entendem que Jesus não estava se prendendo a números, mas tentando remover o limite imposto na mente dos discípulos para perdoar. Muitas das vezes nós queremos trabalhar com número, com coisas e com situações, com causa. Ela fala assim: você pecou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, eu corto minha amizade, eu corto meu relacionamento com você e acabou. Pergunte para o nosso pastor quantas vezes ele teve que perdoar um discípulo, ou quantas vezes ele teve que perdoar um vizinho.
ou até mesmo nós mesmos, quantas vezes nós temos que perdoar um ou outro. Mas não tem limites, não tem número, nós não temos que trabalhar nem dessa questão de números. Mas nós temos que entender que o amor de Jesus está no nosso coração. E se esse amor é verdadeiro, nós temos que ter essa compaixão, esse amor pela outra vida, de forma incondicional, para que as nossas vidas possam ser libertas totalmente. Amém. Amém? Porque às vezes nós ansiamos por dons, falar em línguas, receber o Espírito Santo, receber a presença do Espírito Santo muitas das vezes nas nossas vidas, mas tem algo que nos prende. E uma das situações é essa, é o próprio perdão. Se você não libera isso, realmente a presença do Espírito Santo ela não vem até a sua vida. Esses dias não, hoje eu estava assistindo uma pregação do apóstolo Edilson. A primeira vez que eu fui em Campo Grande, no congresso da El Shaddai. E lá teve uma palavra, né? E eu pude me lembrar dessa palavra hoje lá, sendo ministrado. Por tudo aquilo eu falei, nossa, eu estava nesse dia, né? Eu pude ver esse contexto de tudo que Deus fez na minha vida até o dia de hoje. E contemplar a bênção de Deus sobre nossas vidas. Amém. Então, amado, se você quer ter uma história sobre a sua vida, se você quer deixar uma marca na sua história, faça como Jesus fez. Caminhe como Jesus caminhou. E pode ter certeza que a sua história vai ser totalmente diferente daquilo que é e daquilo que ainda vai ser. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Em nome Deus. de Jesus. Glória a Deus, Senhor. Fiquei pensando, o que seria de nós sem a misericórdia de Deus? Quantas vezes Deus já nos perdoou? Quantas mais Ele vai nos perdoar? Se devemos perdoar como Deus também em Cristo nos perdoou, então fica claro que não há limite de vezes para perdoar. Quantas vezes Jesus já te perdoou? A minha vida que eu tenho até hoje. Já parou para contar? Será que você já pecou mais de 490 vezes no dia? Rapaz, se eu fosse colocar na conta aqui, eu tava... Se fosse por esse limite mesmo, eu já tava... Jesus tinha... Calma aí, chegou a sua cota. Pega o facão aí, a espada e corta o pescoço. Nem orelha. Nem orelha. Você já se imaginou quantas vezes o próprio Deus já nos perdoou? Se nós for parar a olhar o que hoje o nosso país passa, o que você vê o contexto, o que acontece aí fora, você vê a grandeza do amor e do perdão do Senhor Jesus sobre nossas vidas. Porque muitas das vezes nós mesmos não temos perdão para derramar sobre essa vida dessas pessoas. A primeira coisa que nós queremos fazer é igual Pedro. Nós falamos de Pedro e quer fazer igual Pedro. É verdade, nós falamos igual Pedro, falamos de Pedro, falamos que Pedro era insensato, era duro, não é mesmo? Era aquela pessoa bruta, né? É aquela pessoa que não tinha paciência, mas fazemos a mesma coisa que Pedro. Já parou para pensar nisso? Investir no veneno mesmo, implantando lá. É dessa forma. Mas, pelo amor de Jesus, nós somos umas novas criaturas. Nós somos novas criaturas. Amém. Fomos feitos igual o William diz. Somos feitos filhos de Deus. Amém. Amém? O sexto tópico aqui, já estou finalizando. O diabo é quem leva vantagem quando nós não perdoamos o irmão. Já falamos que há uma prisão espiritual ocasionada por reter o perdão e que os demônios se aproveitam dessa situação agora. Queremos examinar um ou outro texto bíblico que nos mostra nitidamente que falta de perdão dá vantagem ao diabo. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance as vantagens sobre nós, pois não ignoramos os desígnios. 2 Coríntios 2, 10 e 11. O apóstolo Paulo revela que deixamos de perdoar, quem vai ser aproveitado da situação é Satanás. O adversário de nossa alma disse ainda que não ignoramos as maquinações do maligno. Em outras palavras, ele está dizendo que justamente por saber como o diabo age na falta de perdão,
é que não podia deixar de perdoar. Porque o diabo ele não somente mata nossas vidas, ele prende as nossas vidas, mas ele também destrói a vida da outra pessoa. A Bíblia nos ensina que não devemos dar lugar ao diabo. Efésios 4, 27. Que ele anda em nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5, 8. É que devemos resisti-lo. E Tiago 4, 7. Mas quando nos recusamos a perdoar, estamos deliberadamente quebrando todos estes mandamentos. Isso é verdade sobre nossas vidas. Se nós deixarmos de perdoar, nós estamos quebrando todos os mandamentos que o Pai nos deixou. Porque um dos primeiros deles são amar o seu irmão como a você mesmo. Amém. Né? Amar uns aos outros como você mesmo. Amém? Amém. Conselhos práticos, sétimo tópico aqui, o último. Para aqueles que reconhecem que não há saída a não ser perdoar, mas que por outro lado não é algo tão fácil de se fazer, quero oferecer alguns conselhos práticos que serão de grande valia. Primeiro, o perdão não é um sentimento, é uma decisão e também uma atitude de fé. Já dissemos que o perdão não é por merecimento, logo não tenho motivação alguma em minhas emoções a perdoar. Não me alegro por ter sido lesado, mas libero aquele que me lesou por uma decisão racional. Amém? Então, o perdão realmente é uma decisão. Se você quer liberar o perdão sobre a vida da outra pessoa, é uma decisão sua. Não cabe a vida do pastor, não cabe a minha vida te levar a você pedir perdão a outra vida. Mas é uma decisão somente sua. Amém. Porque nós não podemos mudar a sua trajetória. Nós não podemos mudar a sua vida, aquilo que você quer. Mas eu creio que quando você toma essa decisão, o próprio Jesus, ele toma as suas causas. E ele muda a sua história. Amém? Muitas vezes o perdão precisa ser renovado. Depois de declarar alguém perdoado, o diabo que não quer perder o seu domínio, vai tentar renovar a ferida. Em Provérbios 17, 9. A Escritura Sagrada nos fala sobre encobrir as questões ou renová-la. É preciso tomar a decisão de esquecer o que houve e renovar somente o perdão. Cada vez que a dor tentar voltar, declare novamente seu perdão. Ore, abençoando o seu ofensor. Lute contra a mágoa. Muitas das vezes essa questão vem sobre nossas vidas. Você perdoa ele, às vezes ele tem uma atitude que te desagrada e aquele rancor volta novamente. Mas isso é a própria palavra do Senhor nos garante. Quando nós renovamos isso em direção à vida da outra pessoa, abençoando a vida da outra pessoa, esse laço do diabo é quebrado. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. É importante ver os ofensores como vítima. Né? Como você vê um negócio desse? Você realmente declarar o ofensor como vítima, você é ali o causador da situação. Mesmo que você não tenha culpa. É dessa forma que você deve olhar. Jesus, ele olhou aquelas pessoas que estavam lá, na cruz do Calvário, matando a vida dele, né? Chicoteando. Jesus olhou a vida deles como realmente uns inocentes. Né? Como aqui a própria palavra diz, né? É importante ver os ofensores como vítima. Isso é algo especial que vejo em Jesus na cruz. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Então, imagine você mudar a sua trajetória, você mudar a sua história totalmente. Né? Aquela pessoa que te roubou, que te magoou, que te traiu, né? Que te esfaqueou pelas costas, você realmente colocar ela como vítima e você como um causador de toda essa questão. É difícil, né? Acho que faz uns 2 finais de semana, eu estava na igreja e eu recebi uma ligação. Né? Meu irmão tinha sido assaltado na porta de casa. Nós fomos até lá, todo para resolver a situação. E aí nós fomos para a delegacia. Foi direcionado aqui da 25, foi lá para 101. Né? Onde aquele lugar vai ser mudado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você não vai esperar mais 6 horas para ser atendido naquele lugar.
não vai ser tratado como